Olá, gente. Bom dia. Eu sou Marcos Calmon, CEO da Safe Orange, e a gente vai estamos recebendo aqui, já está com a gente aqui, o Eric. O Eric é CEO da Safe Latina. O Eric tem um conhecimento muito grande de segurança da informação também. Durante um bom período, ele também foi COO, cuidou da operação da Safe Orange, e agora ele está cuidando da operação e de tudo mais da Safe Latina, que é a empresa que ele é sócio fundador também. E aí nós fizemos uma grande parceria com o Eric, com a Safe Latina, para a gente trabalhar toda a solução de backup da nuvem dele. E aí a gente fala um pouquinho sobre isso, fazer essa abordagem, que eu costumo dizer que é o livro 1, página 1 da segurança da informação. Quer dizer, o backup, ele tem que ser a primeira coisa. Você pode não ter nada, mas a primeira coisa que você tem que ter é o backup protegido. É a informação da empresa salva, a informação da empresa segura. Então, eu costumo dizer que exatamente, o backup é como se fosse o cinto de segurança do carro, né? Pode não ter airbag, não é que não tenha, deve ter airbag, assim como você tem que ter um serviço de proteção das informações, que é o carro-chefe da Safe Orange, mas, fazendo uma analogia com segurança da informação, o backup é como se fosse o cinto de segurança, né? Aquela coisa que você não pode deixar de ter. Então, tanto que se tornou uma coisa obrigatória para você poder dirigir nas ruas de qualquer cidade do Brasil. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. O Eric, que é o cara especialista nisso daí, vai falar para a gente aí. Eric, comenta um pouquinho aí sobre backup na nuvem, sobre backup de uma forma geral. Eu queria me ver a coerência do backup que vocês oferecem de forma profissional com relação a um backup, por exemplo, da Apple, um backup da Google, que você faz o backup lá de suas fotos do celular, por exemplo. Fala um pouquinho sobre isso, fala um pouquinho de backup na nuvem para a gente, por favor. Maravilha, bom dia, pessoal. Obrigado aí, Calmon, por essa oportunidade da gente estar batendo esse papo, né, com essa audiência aí que a gente sabe que precisa, principalmente nessa época de isolamento social, ganhar novos conhecimentos ou ampliar os conhecimentos que a gente tem, principalmente em segurança de dados, tem sido realmente um tema importantíssimo. E backup é um deles. Quando a gente começou lá atrás a falar sobre backup de dados, ter uma empresa brasileira, 100% brasileira, sobre backup de dados, o assunto começou justamente aí, nesse ponto que você comentou, onde o backup ou ele era extremamente caseiro, né, e eu digo desde o que a maioria das pessoas fazem, de ter um HD externo, né, quando você lembra, você coloca lá, pluga no seu notebook, no seu computador, faz a cópia dos dados, até as pessoas que usam de forma doméstica, que usa o Google Drive, principalmente para quem tem celular Android, tablet Android, o pessoal da Apple, né, que tem MacBook, e usa lá toda a infraestrutura da Apple para fazer backup. Tem alguns pontos positivos e outros negativos, como todas as tecnologias têm, mas a gente identificou lá atrás um gap muito grande, que é o elo mais fraco da segurança da informação, que são as pessoas. E as pessoas esquecem de fazer backup. A gente fala de clientes da Safe Latina, que os primeiros clientes da Safe Latina, escritórios de contabilidade, de advocacia, clínicas médicas, qual era o grande gap que eles tinham? Eles faziam backup, como eu disse, de forma caseira. Quando lembravam, plugava lá o HD e fazia backup. Então a gente identificou aí uma necessidade de ter uma tecnologia que fosse 100% brasileira, né, que soubesse atender ao mercado brasileiro, mas que fosse também automatizada. Ou seja, você instala, configura, né, os backups da forma que você precisa para os dados da sua empresa, e cada dado tem uma necessidade, tem uma criticidade diferente, e depois disso você esquece que faz backup. O sistema faz para você. E caso haja algum problema, o sistema te avisa. Então era esse gap o primeiro gap que a gente tentou e conseguiu resolver era esse. A gente costuma dizer na Safe Latina que é um instale e esqueça. Então instalou, configurou,
o backup está sendo feito, né? Cada dado ele tem uma necessidade específica, tem informações que você altera todo dia, tem informação que você não altera todo dia. Então, fazer o backup como de uma forma única, né, pegar tudo numa massa de dados e fazer um backup todo dia é desnecessário. Você consome recurso de forma desnecessária. Então, a gente desenvolveu dentro de casa, usando, né, o programa prioritário do governo federal como um grande investidor nisso. A gente desenvolveu a SafeLatina para atender esse gap do pequeno e médio empresário, pequena e média empresa, que não tem grandes recursos para investir em backups mirabolantes, mas também não tem como consumir, colocar lá o analista de segurança, quando ele tem, né, um analista de TI, para ficar fazendo backup. Então, a gente atendeu todas essas demandas com uma solução brasileira, 100% do mesmo nível que as outras, mas atendendo dentro de casa. Um fator importante, que depois a LGPD veio corroborar isso. Seus dados ficam aqui no Brasil. Seus dados estão guardados em nuvens aqui no Brasil. Então, você não tem aquele problema de, se amanhã ou depois a LGPD te obrigar, ter que trazer os dados de volta. Eles já estão aqui dentro. Nossa, show de bola, show de bola. Me diz uma coisa, Éric. O cara consegue fazer gerenciamento do que ele quer, do que ele não quer. Por exemplo, eu tenho X mega, X giga de informação aqui na minha empresa, mas eu quero fazer só do que eu entendo que é prioritário. Eu consigo fazer só backup disso? Sim. Uma das funções que o backup da SafeLatina tem é justamente você poder ter essa granularidade de você definir, né? Se você já tem a classificação da informação, fica mais fácil, mas se não, você simplesmente definir que informações eu preciso fazer backup. Eu vou dar um exemplo do Windows, né, de servidores Windows ou de estações de trabalho Windows. Você vai lá no seu Drive C, você tem lá na pasta Meus Documentos, dentro dela você pode ter pastas faturamento, vendas, e você tem graus de importância diferentes, onde você, para pasta de venda, você pode fazer backup dia sim, dia não, ou a cada 10 dias, a cada 15 dias. Para backups, vamos olhar aqui, sua pasta de faturamento, que você todo dia mexe nela, né? Você tem arquivos ali, pode ter um Excel, pode ter o que for. Você precisa fazer backup todo dia daquela pasta, você diz, olha, para essa pasta eu faço backup todo dia, para aquela pasta eu faço backup quinzenal, para aquela outra eu faço backup a cada 2 dias. Então, essa granularidade, né, que a gente traz embarcada na solução, ela já facilita muito. Uma vez que você configurou quando cada backup vai ser feito, ele atua automaticamente. Caso aconteça algum problema, o servidor foi desligado, queda de luz, queda de energia, 2 coisas acontecem. Uma, você ou quem a empresa colocar como ponto focal recebe uma notificação, olha, o backup de ontem à noite, 3 da manhã, parou. E a segunda coisa acontece, quando volta, ele faz uma checagem e se tiver dentro do padrão de configuração, ele volta o backup, ele volta a fazer o backup da onde ele parou. O que é isso? Existem formas diferentes de fazer backup, desde backup em tempo real, ou seja, eu quero do meu Drive C um backup em tempo real, ou seja, todo Drive C mudou algum arquivo, ele sobe, até você definir um horário. Tem empresas que têm essa necessidade. Só posso fazer backup do meu servidor de madrugada. Então você diz, olha, para o servidor X, eu quero backup de meia-noite às 6 da manhã. Para o servidor Y, eu quero em tempo real. O servidor de arquivos, por exemplo, eu quero em tempo real. O servidor de dados, ou servidor web, ou servidor que seja da sua empresa, só de madrugada. Então, essa granularidade também. O que o nosso serviço não faz é, se você só marcou para aquele servidor específico fazer backup de madrugada, por alguma necessidade de produção, se a energia voltou, o servidor voltou às 7 da manhã, ele checa lá, opa, não posso fazer backup, era só de meia-noite às 6. Então eu já avisei ao administrador, quando der meia-noite eu volto a fazer backup exatamente de onde eu parei. Entendi, bacana. Então, mas pelo menos existe o aviso ao administrador da rede, ou o dono da empresa, dependendo do tamanho da empresa,
que não foi feito o backup naquela noite porque estava sem energia elétrica, por exemplo. Né? Ele é avisado que houve uma interrupção e ele avisa. No nosso caso aqui da nossa parceria, ele avisa o pessoal do SOC que está lá monitorando o ambiente do cliente. Então, o pessoal, você pode dizer, olha, eu quero que o cliente, o pessoal do SOC, você determina quantas pessoas, que pessoas vão receber essa informação. Bacana. Isso é um negócio bem interessante que você falou, porque no caso do nosso serviço, a gente está oferecendo aqui, é um serviço gerenciado de segurança. E dentro do serviço gerenciado de segurança, a gente está oferecendo a solução do backup, né? Do backup em nuvem. Então, na realidade, é o seguinte, todos os nossos clientes que têm serviços contratados com a gente, ele passa a ter uma equipe para fazer a gestão disso. Então, qualquer problema que aconteça nesse sentido, como, por exemplo, como você deu o exemplo aí da falta de energia, a nossa equipe está consciente de que não foi feito backup e que a gente pode, por exemplo, acionar aquele backup para ser feito durante o dia de forma direcionada pela gente, né? Ou seja, a gente consegue, você quer que a gente faça o backup agora? Quer, a gente vai lá e aciona e bota para poder fazer o backup. E outra coisa interessante, que até todo esse direcionamento do que vai fazer de backup, vai fazer backup disso, daquilo, a nossa equipe consegue fazer também toda essa configuração, ou seja, a empresa que está contratando não precisa ter um especialista que em backup, um especialista no ambiente de rede, a gente consegue também ajudá-los a fazer essas configurações do que vai fazer, a hora que vai fazer o backup, de quais arquivos que vão fazer, e etc. Consegue ajudar até isso no suporte também, de fazer as modificações. Olha, eu não tinha disso daqui, mas eu gostaria que incluísse também no backup essa nova informação, ou aquele servidor ali que não estava sendo backupeado, e agora eu gostaria que ele também fosse backupeado, ou aquela estação de trabalho, sei lá. A gente consegue ajudar em toda essa configuração, a gente consegue fazer toda essa configuração para o cliente. Isso, exatamente. Foram exatamente esses os pontos, né, os requisitos, vamos falar de projeto, né? Esses foram os requisitos do projeto, o que ele vai atender, né, para não ser mais um backup. Né? Então, a gente pensou exatamente nisso. Granularidade de equipamento e granularidade de o que vai ser backupeado por equipamento. Então, a gente não tem, por exemplo, diferenciação entre se você vai usar agentes de backup em 1, 10 ou 20 estações. Você vai colocar em quantas você quiser. Você vai contratar, com vocês da Safe Orange, um espaço. Então, assim, eu quero contratar 1 tera para minha empresa. Eu vou dar um exemplo aqui de um cliente que a Safe Latina tem no Rio de Janeiro. É uma empresa de contabilidade com 10 máquinas. Eles pegaram o ransomware e o dono me ligou e disse o seguinte: Eric, eu peguei ransomware, minhas 10 máquinas e 2 servidores estão tudo criptografado, perdi tudo. O que eu faço? Falei, bom, você vai pagar o resgate? Ele falou, não, são $10 mil, nem se eu tivesse. Falei, bom, você tem 2 soluções. Você reinstala o Windows e baixa o backup. Falei, então, eu não tenho backup, porque o backup era um dos servidores. E aí, quando o ransomware pegou e criptografou tudo, criptografou inclusive o meu servidor de backup local. Falei, bom, então só tem a segunda opção, né? Instala de novo e começa do zero. Ele falou, cara, mas e aí? Falei, bom, começa do zero. O backup na nuvem ele ajuda justamente nisso. Né? Se você pega, por exemplo, já falando de segurança, se você pega um ransomware, ele não tem como ir lá, o agente... Só para situar aqui, o seu começa do zero, na verdade, começar a empresa de novo no sentido de informação. Né? Sentido de informação. Ele perdeu as suas informações. Ele não sabe, por exemplo, se o vento está vindo para a direita ou da esquerda. Né? Perdeu todas as informações. Exatamente. Esse cliente, ele perdeu, a gente ajudou ele, foi lá e falou, o que você vai fazer? Cara, eu vou começar do zero, eu vou reinstalar o Windows e começar o primeiro documento do Word, a primeira declaração de imposto de renda. Eu estou começando a minha empresa do zero. Eu ainda falei com ele, cara, eu não sei como você vai avisar para os seus clientes que você perdeu o imposto de renda deles. Ele falou, cara, não tinha nem pensado nisso. Então, as pessoas têm essa falta de entendimento, Calmon, de achar que o backup ele só vem que é necessário quando perde tudo. Né? A gente conversa muito sobre isso com os clientes, né? Essa parte de evangelizar o mercado, de que eles precisam de um backup, como você bem disse no início da nossa conferência, né? É a primeira linha de defesa. Quando tudo falha,
quando tudo cai, a única coisa que você pode contar é que você vai estar lá, você vai apertar um botão e vai restaurar todos os arquivos. Quanto custa, né, essa tranquilidade? Né, a gente lembra desde o World Trade Center, todo mundo conta essa história. Tinha empresas que tinham backup na empresa no prédio do lado. Né, se cair aqui, se acontecer alguma coisa, eu desço e subo o outro prédio. Quando caíram os dois, teve empresas que fecharam. E backup na nuvem evita justamente isso. Você elimina totalmente o risco do físico, porque vai estar tudo na nuvem. Se você quiser ir para casa, como a gente está agora, você restaura no seu computador de casa e continua trabalhando, né? Tendo a criptografia certa, a informação certa e o acesso certo, você baixa de casa e continua trabalhando. Teve casos de clientes que fizeram exatamente isso, né? Como chegaram em casa, ligaram o notebook, baixaram e continuaram trabalhando como se nada tivesse acontecido. Tem duas coisas interessantes disso, porque na realidade, quando você tem o backup na nuvem, você tem dois. Primeiro, você pode fazer um espelho, inclusive, do seu notebook, do seu desktop na nuvem, né? Então, por exemplo, se deu um crash no sistema operacional, no Windows ou no Mac, não importa, você vai lá e consegue, basicamente, formatar o seu notebook e baixar o espelho dele direto de volta, não é isso? Exatamente. Esse meu notebook, por exemplo, eu tenho na minha conta pessoal, eu tenho 1 tera de backup. Desse 1 tera armazenado, eu tenho 850 GB de arquivos backupeados. Uma coisa importante também, que a gente fala muito, sobre versionamento. O que é o versionamento? A gente faz, por padrão, a gente guarda até as 10 últimas versões de qualquer arquivo. Então, você pega lá o seu Drive C inteiro, você pega a pasta Meus Documentos, Meus Vídeos, Minhas Músicas, o que quer que seja. E se você é um arquivo que você altera demais, nós salvamos de forma independente, automática, até 10 versões. O que isso é interessante? Se, por um acaso, algum recurso da sua empresa, do seu cliente, perdeu um arquivo, salvou errado, né, mudou a informação, ou que a gente também conhece muito no mercado, por maldade, um funcionário interno prejudica e resolve apagar um arquivo, a gente tem, você pode ir lá facilmente, tanto o pessoal do SOC quanto o cliente, né, o agente de TI do SOC, ele consegue ir lá, pegar um arquivo qualquer, clicar e vai abrir um pop-up com todas as últimas 10 versões salvas daquele mesmo arquivo. Então, se você salvou hoje 10 da manhã, às 7 da manhã, ontem 9 da noite, as 3 últimas vão estar lá, se você só teve 3, vão estar lá, e você escolhe, clica ali e restaura. Isso é um outro requisito importante, vale relembrar aqui, Calmon, que é o seguinte: backup, uma empresa de backup que não faz backup não precisaria existir, então backup a gente faz, a gente tem que garantir. Inclusive backup do backup. Agora, uma preocupação que eu sempre tive é restauração. Eu sempre disse isso para os desenvolvedores, assim, o cliente, quando ele está fazendo backup, é igual o salva-vidas da piscina ou da praia. Ele está ali sentadinho fazendo o trabalho dele. É na hora da emergência que o backup é posto à prova. É na hora que você pede um arquivo e você tem uma reunião com o seu CEO ou com o cliente, você precisa daquela informação ali na frente da sua tela, a gente se preocupou no seguinte: em 2, 3 cliques, a informação tem que estar disponível. Então, essa era um terceiro requisito importante dentro da Safe Latina. Na hora que o cliente precisar, eu preciso garantir que em 2, 3 cliques a informação está disponível para o cliente. Então, acessou a ferramenta, localizou, clicou com o botão, abre ali o pop-up com as datas que você tem disponíveis, clicou, faz o download. Ele tem que baixar no seu computador rápido, para você poder ter aquela informação acessível. Então, isso era um terceiro requisito importantíssimo que a gente também atende junto do sistema de backup. Calmon, você está aí? Opa, desculpa. Estou no mute. Duas coisas que eu acho extremamente importantes. Essa é uma, ou seja, a gente conseguir fazer toda esse backup do backup, ou seja, isso é interessante até porque você faz backup até do próprio arquivo, né? Então, o que acontece? Imagine o seguinte:
Imagine o seguinte, você está fazendo documento e tal, não sei o quê, aí você salvou ele, depois você fez uma alteração qualquer e salvou de novo, aí tipo, pô, isso acontece toda hora, um documento no Word, uma apresentação no PowerPoint, uma planilha do Excel, aí você vai lá e, nossa, mãe, fiz errado, ou queria ter voltado aquele pedacinho lá do que eu fiz lá atrás. Você consegue ir lá na nuvem e olhar o seu backup que você fez lá 2, 3, 4 versões atrás e até fazer comparação do que geralmente você não faz. Você vai salvando por cima, você não tem isso, e lá no backup da nuvem você tem versões anteriores daquele salvamento que você fez. Então você consegue ter até vamos dizer, uma boia salva-vidas lá, para caso você tenha algum problema até no seu próprio arquivo, você conseguir buscar ele para trás. E quantas vezes aconteceu de eu estar lá digitando um documento, tô salvando, fazendo um documento gigantesco, pessoal universitário, acadêmico, de uma forma geral, pessoal trabalhando no documento, gente, foram poucas vezes, não. Você está lá no Word fazendo um documento, demora para caramba, você está uma semana, às vezes um mês, digitando um documento lá, escrevendo, e salva, não sei o quê, e aí o bicho dá um crash nele lá qualquer, buga ele. Aí você fala, putz, grilo, como é que eu vou resgatar esse negócio? É isso aí. Versão na nuvem lá, ele está lá, salvo, bonitinho, cheiroso, esperando por você, com os braços abertos, para você ir lá e resgatar aquela versão anterior sem estar bugada, porque por um problema qualquer do Word da vida lá, ou do próprio Excel, ou do próprio PowerPoint. Ontem aconteceu isso comigo numa apresentação, eu estava mexendo na apresentação, e aí, tal, não sei o quê, quando fui ver, o bicho sem nada, o PowerPoint aqui no meu Mac, ele simplesmente fechou, e quando eu fui resgatar, não tinha salvo. Olha que troço, não fez o salvamento automático aqui. Aí eu fui lá e busquei no meu backup a versão anterior que tinha feito o salvamento automático. E olha que coisa interessante. E aí eu fui lá e resgatei isso. Aconteceu comigo ontem. Não foi um mês, um ano atrás, não. Ontem aconteceu isso com a apresentação que eu estava. Outra coisa interessante, muito interessante, é que a gente está falando de uma solução que todas as informações estão no Brasil, você frisou isso bem, e por estarem no Brasil, por ser feita por uma empresa brasileira, então a gente está falando que todas essas informações, todo esse serviço está em real, é isso? Em moeda real, ou seja, não é cobrado em dólar, não sofre variação cambial, é isso mesmo? É exatamente isso, Camon. Assim, é uma empresa 100% brasileira, seus dados estão no Brasil, o suporte vamos falar de tudo aqui rapidinho, mas é exatamente isso. Em termos financeiros e econômicos, você não tem medo da variação do dólar, né? E a gente sabe muito bem, quem paga pelo Google Drive paga com cartão de crédito internacional. Quem paga pelo Dropbox paga com cartão de crédito internacional. Você tem ali um valor com mais impostos e IOF que você, né, sofre variação. No nosso caso, não. Aquele valor que está acordado é aquele que está definido em moeda corrente. Do outro ponto, importantíssimo, e isso é feedback de clientes. Você vai numa empresa como Amazon, Google Drive, Dropbox, tenta abrir um chamado. Primeiro, não é tão rápido. Eu já procurei, eu uso o Google Drive para conhecer também como funciona o mercado. Eu uso o Google Drive, tenta abrir um chamado. O Dropbox, tenta abrir um chamado. No nosso caso, você liga para o suporte. No nosso caso, da nossa parceria, inclusive, você liga para o SOC. Então você tem a tranquilidade, de novo, quando perde-se um arquivo, quando vem a dor de perder um arquivo. Um cliente, aconteceu isso semana passada. O dono da empresa me liga e diz assim: Eric, o meu estagiário apagou uma pasta inteira do faturamento. O que eu faço? Falei, você colocou essa pasta para fazer backup? Falei, coloquei. Falei, então vamos olhar lá, entra lá. Aí ele entrou. Falei, vai lá, vê se a pasta faturamento está lá. Falei, tá. Então clica nela e vai vir a pergunta, quer fazer backup dessa pasta? Aí ele, cara, me salvou. Então é isso. Você fala em português, você liga para alguém, você fala com um ser humano e ele te dá toda essa tranquilidade. E em coisa de 5 minutos, uma ligação que era um estresse, da pasta faturamento de uma indústria foi resolvido e estava lá fazendo o download da pasta dele. Então é essa tranquilidade que a gente quer entregar para o cliente. Não é no momento de fazer o backup, é no momento da restauração
que o cliente vê o valor de um backup? Show de bola. Eu vejo um negócio desse, eu acho até engraçado, né? Porque é exatamente o que eu estou falando, né? É a boia de salva-vida que está lá. Pô, você tem toda a navegação, tudo direitinho, o piloto é bom, o barco é bom e tal, não sei o quê. A boia salva-vida cara, tava tudo para dar certo, mas deu errado. Você tem a boia salva-vida, você sabe que você não vai morrer afogado, você vai pular ali e vai se salvar. Então, o backup é mais ou menos isso, é o centro de segurança, é a boia salva-vida. Então, backup na nuvem, sobretudo, porque como é automatizado, você não depende de falha humana, você não depende de esquecer de fazer, porque o grande problema do backup é exatamente a independência do homem, a independência da falha humana. Se você consegue fazer um backup automatizado, de forma que não dependa da fita estragar, que não dependa do HD do computador estragar, você consiga fazer de forma automática tudo isso daí, e com monitoramento 24/7 desse ambiente, você automaticamente consegue tirar toda a falha humana e consegue fazer com que a coisa seja muito mais robusta e principalmente muito mais segura, né? Esse é um fator muito importante. Só esclarecer que eu estou falando muito SOC significa Security Operations Center, que é o Centro de Operação de Segurança da Safe Orange. Nós temos um centro de operação de segurança que funciona 24/7, de pessoas lá ao dispor dos nossos clientes para poder atender, e também é onde a gente monitora os nossos clientes 24/7, e esse monitoramento ele acontece de forma ativa. Então, se acontece alguma coisa num cliente, se alguém está tentando invadir, se acontece uma tentativa de ataque de ransomware, se uma tentativa qualquer ameaça cibernética que aconteça nos nossos clientes, nós estamos lá 24 horas para poder entrar naquele cliente de forma virtual, de forma remota, virtual, para poder não deixar que aconteça algum problema com o cliente. Então, isso é tudo através do nosso SOC. E o nosso suporte, ele acontece também no nosso SOC. Então, quando você tem algum problema, você liga no nosso SOC, e o nosso SOC vai resolver o seu problema, né? Então, isso é o nosso sistema, o nosso serviço de operação remota através do Centro de Operação de Segurança. Outra coisa interessante também quando você tem, por exemplo, imagine o seguinte: quando você faz backup automático dos dados do notebook do seu funcionário, por exemplo, de tudo que está acontecendo lá no notebook dele, você tem um negócio fabuloso. Sabe o que é? É que se você tem saída de um funcionário, você consegue resgatar toda a informação dele. Imagina o seguinte: eu tenho um funcionário da minha área financeira, e aí esse funcionário saiu da empresa. Aí 3 meses depois eu vou precisar de alguma coisa que ele fez, e que o cara que entrou novo nem faz ideia do que é isso, ou não sabe onde é que está isso. O que eu faço? Eu vou lá na pasta daquele funcionário meu antigo, que está lá o backup dele feito, e vou lá e procuro o que eu estou querendo, porque é como se eu estivesse acessando o computador daquela pessoa que trabalhou comigo há 2 meses atrás, que não está mais trabalhando na empresa, né? Então, eu consigo resgatar informações antigas de funcionários, do que ele fez, do que ele tem armazenado, do que ele tinha armazenado no notebook dele, por exemplo, que agora eu tenho um espelho disso lá na nuvem, daquele funcionário antigo. Então, eu consigo resgatar informação de coisas passadas. Isso é um negócio interessante, sabe por quê, Érico? Eu estou falando isso porque isso aconteceu com a gente também semana passada. Nós precisávamos resgatar um contrato. Na realidade, o modelo do contrato, que foi feito por uma funcionária que não está mais com a gente, não está mais trabalhando com a gente na Safe Orange, e a gente conseguiu resgatar isso dessa forma. Então, olha que coisa interessante, outra coisa que aconteceu com a gente mais uma vez, resgatou dessa forma. Então, você falou, deixa eu acrescentar 2 itens importantes aí, Calmon. Um em relação ao SOC, olha que interessante, você tem um SOC, um centro de operações que já monitoram outros serviços, né, firewall, filtro de conteúdo do cliente, ou seja, você tem uma equipe que já é focada e já conhece o ambiente do cliente, inclusive é uma equipe que está preparada para dizer para o cliente o que ele precisa de backup, que talvez nem o cliente saiba. Então, isso é extremamente importante, ter uma equipe de TI, de segurança, como a da Safe Orange, que já sabe o que é importante para o cliente, sabe chegar para o cliente e dizer: olha, eu sei que você tem muito problema no monitoramento com
sua área de faturamento. Então, olha, no servidor tal ou na máquina tal, vamos fazer o backup também daquilo ali. Então, você tem um agregador de valor ali, que é a inteligência do seu analista de segurança em cima do ambiente do cliente. Um outro ponto importante que você comentou é exatamente esse, de você fazer o backup dos dados do seu cliente, de um recurso, né, do pessoal financeiro, por exemplo, que você citou. O que é importante? Primeiro, o dado ele é criptografado, né, com uma chave de criptografia AES-256, que é uma das mais fortes hoje no mercado, e só você, que é o CEO, ou você que é o dono da empresa, você que é o recurso da empresa, tem acesso. Nós não temos. Para mim, Safe Platina, o que você fez backup é uma massa de dados criptografada que está lá em cima. Só quem tem acesso, uma senha de acesso, consegue acessar aqueles dados. Então, isso também é importantíssimo, né? Isso, inclusive, corrobora a LGPD, ou seja, só o dono da informação tem acesso a ela, mais ninguém, está criptografado, então está seguro. Então, eu não sei o que está guardado dos meus clientes, eu tenho lá um ajuste de dados que estão guardados, uma massa de dados que eu não faço ideia, inclusive por causa da lei, né? Senão a gente vira coautor de crime. Imagina, vou dar um exemplo aqui importante, imagina se você tem dados, seu cliente tem uma informação sigilosa, ou já teve casos de pedofilia, que um funcionário guardou fotos que não deveria na estação de trabalho dele. Imagina que quando houve esse vazamento, nós não fomos envolvidos, né, juridicamente, porque está criptografado. Então, a gente garante o sigilo da informação que está guardada. Isso é importante também. Se eu tiver, a minha empresa não tiver cabo de rede, né? Ou seja, minha empresa está toda no Wi-Fi, né? Ou seja, eu consigo trafegar meus arquivos via Wi-Fi, tudo via Wi-Fi, né? Sim. O backup funciona do mesmo jeito? Do mesmo jeito. O meu notebook, por exemplo, eu só uso Wi-Fi, né? Seja na empresa ou aqui em casa, eu só uso Wi-Fi. Então ele conecta lá no roteador e ele sobe a criptografia. Na verdade é ponto a ponto. O agente de instalação, o agente de backup que roda na máquina ou num servidor, ele faz uma criptografia ponto a ponto, ou seja, meu notebook direto com a nuvem, e aquele dado ele sobe direto para a nuvem. Se do lado tem um outro servidor, é um outro túnel, né, criptografado daquele servidor daquele servidor seu local, com o servidor da Safe Latina na nuvem. Então é ponto a ponto. Então não tem risco nenhum de vazamento, não tem man in the middle que consiga furar ali e roubar os dados. Então, e a criptografia-chave ela é atualizada de tempo em tempos, então também garante a criptografia. De novo, ponto a ponto. Então não tem nem como você, com o seu notebook, pegar o notebook do PAP, por exemplo, e roubar ali. É criptografia seu e do PAP ponto a ponto, subindo para a nuvem. Bacana, bacana. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Nosso tempo já está aí chegando ao final. Já respondi aqui, perguntando para você, comentando, já respondi boa parte das perguntas que as pessoas fizeram. Eu acho que é isso. Você tem alguma coisa assim que você gostaria de falar, assim, por exemplo, de alguma coisa que o backup na nuvem resolve, de alguma coisa, alguma funcionalidade que ele tem que vai resolver algum problema até do dia a dia da pessoa? A gente falou aqui, por exemplo, do arquivo que queimou, você pode resgatar lá, da informação que foi feita por um funcionário que não está mais na empresa, que você consegue resgatar lá porque você fez o backup do notebook, das informações dele na nuvem. Então, o que você tem mais aí que você acha que isso pode agregar? Tem mais alguma coisinha ou já finalizou? Em linhas gerais, o que a gente gosta de comentar, eu comento muito com nossos clientes, né? Eu tenho sempre uma conversa com eles para entender se o ambiente ainda é necessário aquele backup. Então, a pergunta que eu sempre faço para o cliente é: hoje, como você está se acontecer qualquer desastre natural, o Covid do mundo, uma falha humana? Hoje, se acontecer alguma coisa, você sair do ponto A e ir para a localidade B,
seu negócio continua. Pensando em dados, em informação, seu negócio continua. Se ele tiver uma pulga atrás da orelha, é a hora da gente conversar sobre backup. Então, a pergunta sempre é essa. Todos, 100% dos dados importantes da sua empresa estão copiados, backupeados, fora do seu ambiente pessoal, físico? Você fala assim, cara, tá. Então, se hoje cair uma bomba aqui, você mudar de país, o seu negócio continua. Pensando em dados, ele continua. Então, assim, essa tranquilidade que eu quero para o nosso cliente. Se acontecer qualquer coisa, o seu dado vai estar disponível. Onde, como e quando você precisar. É essa cultura que eu coloco dentro da Safe Latina. Quando um desenvolvedor vai desenvolver, eu falo para ele, cara, você tem que desenvolver pensando nisso. O dado do cliente tem que estar disponível onde, como e quando ele precisar. Então, o que você está desenvolvendo, entrega isso? Se entrega, você está fazendo o seu trabalho. Quando eu oferto uma solução, quando a gente fecha uma parceria como essa, importantíssima da Safe Orange, é justamente isso. Inclusive agora com o SOC, é garantir a disponibilidade do dado do cliente, onde, como e quando ele precisar. Se a gente garante isso, nosso trabalho está feito, a gente pode ir para casa. A nossa missão do dia está cumprida. Acho que em linhas gerais é isso, Calmon. A gente unir esforços para garantir isso. Que o nosso cliente, aconteça o que acontecer, ele olha para o lado e o negócio dele continua. Bacana. Deixa eu falar uma outra coisa que eu acho interessante também, que é um negócio que ajuda bastante no dia a dia da gente, o backup. Imagina o seguinte, a partir do momento que eu tenho todas as informações backupadas na nuvem, e eu sei qual é o ambiente que eu tenho que acessar, e eu sei a senha, eu sei a forma de acessar aquilo de lá, então isso quer dizer que independente de onde eu esteja, e se eu estiver com o meu notebook, eu não estiver com o meu notebook, não importa, eu consigo ter acesso àquela informação. Né? Ou seja, por exemplo, se eu estou com o meu tablet em mãos, ou com o meu celular, eu consigo entrar no browser, acessar aquela informação, vai lá fazer login lá onde está o meu backup, e poder baixar o meu backup ali no meu celular, ou só simplesmente olhar a informação que eu queria, que está dentro de um arquivo qualquer, dentro de um Word, do Excel, que está lá na nuvem, ou lá, e simplesmente consigo visualizar aquilo dali. Então, eu passo a ter minha informação em qualquer lugar do mundo que eu esteja, 24 horas por dia, disponível para mim. Né? É exatamente isso. Você pode estar no aeroporto, acabou a bateria do seu notebook, queimou alguma coisa, com o seu celular, o seu tablet, e você tendo o usuário e a senha que permitem você acessar aquele dado, sim, você baixa ali, você manda a informação da forma que você precisar. Está aqui o meu celular, se eu acessar aqui agora Safe Latina, com o meu usuário e a minha senha, eu pego e acesso os dados que estão aqui no meu notebook, eu acesso aqui, eu baixo ele no meu celular, posso trabalhar daqui ou enviar para alguém, se for o caso. Então, essa é literalmente onde, como e quando você precisar. Bacana, bacana. Gente, vamos chegar ao final. Só para a gente encerrar, eu vou projetar um videozinho para a gente, de 1 minutinho só, que fala um pouco sobre os serviços ofertados, além de não estar no vídeo ainda a parte do backup, mas contempla toda a parte de segurança, que a gente fala de forma mais abrangente. Então, rapidinho, um videozinho de 1 minuto para mostrar para a gente um pouco da Safe Orange, dos serviços prestados pela Safe Orange. Eric, então, brigadão, tá? Deixa eu só mostrar o videozinho aqui, a gente já volta só para despedir da galera aí. Maravilha, obrigado. Você tem uma empresa e sempre está preocupado com a segurança de seus dados. O problema é o custo dessas soluções de segurança, fora a burocracia e demora na implantação, não é mesmo? Mas com a Safe Orange, você não tem nenhum desses problemas. A Safe Orange oferece soluções para a proteção das informações de sua empresa com um custo surpreendentemente baixo. São soluções que trazem o mesmo nível de segurança que as empresas grandes têm hoje. Com implantação muito simples e rápida, você terá controle remoto e monitoramento 24 horas por dia, todos os dias.
Aumente a produtividade de seus funcionários com foco exclusivo no trabalho. A Safe Orange é o parceiro especializado que está aderente com a nova Lei Geral de Proteção de Dados. Fale conosco e esclareça suas dúvidas. Safe Orange. Segurança em TI descomplicada. www.safeorange.com. É isso aí, então, gente. O Eric, brigadão pela sua colaboração, brigadão pela parceria. Tamo junto, viu? Eu que agradeço. Obrigado, Calmon. Acho que essa é a nossa missão, né? Levar segurança de forma descomplicada para o nosso cliente. Exatamente. E nosso objetivo, sempre, nosso propósito, na verdade, ele sempre será o de democratização da segurança da informação no Brasil. É isso que a gente trabalha todos os dias, para democratizar a segurança da informação no Brasil. Gente, muito obrigado por ter participado com a gente aí, e um abraço grande, boa semana para todos. Obrigado, um abraço, pessoal.